Nesse vídeo eu vou te mostrar porque você simplesmente não consegue largar os prazeres desse mundo. Seja um vício, um pecado ou até mesmo certas amizades. Aí você me pergunta, o que que a Bíblia vai dizer sobre isso? Lembrando que antes de você continuar para o que a Bíblia diz sobre isso, ainda nesse vídeo eu vou te revelar o segredo que vai te ajudar a sair desse ciclo vicioso. A gente vai aqui para João, 1 João, versículo 15 a 17, onde João escreve: Não ameis o mundo, nem as coisas que há nesse mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Para você que não sabe, compulsência é justamente esse desejo incontrolável, esse desejo compulsivo de buscar coisas mundanas, prazeres mundanos, seja prazeres materiais, carnais e etc. Então a própria Bíblia, ela fala e repudia isso, repudia a impulsividade. A própria Bíblia repudia esse buscar pelos próprios desejos egoístas. Aí você vai me falar, poxa, mas eu já sabia disso e mesmo assim eu estou sofrendo. Como é que eu soluciono esse problema? E é aí que entra o segredo que eu te mencionei na introdução do vídeo. Para fazer isso, para conseguir superar esse problema, você tem que simplesmente começar a ouvir o Espírito Santo. Ouvir o Espírito Santo? Mas como é que eu faço isso? Para sanar essa sua dúvida, eu preparei aqui um pequeno mapa mental que fala sobre ouvir o Espírito Santo e como fazer isso da maneira correta. Mas antes de continuar, eu peço que, por favor, você deixe seu like e se inscreva no canal para que mais conteúdos como esse sejam produzidos e que a palavra de Deus se espalhe ainda mais. A primeira coisa que a gente vai discutir no nosso mapa mental é quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é uma das pessoas da Santíssima Trindade, juntamente com o Pai e com o Filho. Ele tem a função de ser nosso consolador, guia e conselheiro, principalmente nos momentos difíceis. Tem muita coisa, muitas decisões que são bem pessoais e elas não estão especificadas na Bíblia. Por exemplo, qual profissão Deus quer que eu siga? E isso não está escrito diretamente na Bíblia. Por exemplo, fulaninho vai ser tal coisa. Então, como que eu descubro isso? Ouvindo o que o Espírito Santo tem a me dizer e se deixar ser guiado por ele. Então, se você está caindo demais, está tomando muitas decisões erradas, é porque você não está deixando que o Espírito Santo guie você de verdade. E você não está conseguindo ouvir o Espírito Santo. E aí, a gente tem um impasse. Como que eu consigo ouvir o Espírito Santo? E para isso, a gente tem 3 passos, eu separei 3 passos, que vão ajudar você a conseguir escutar melhor o Espírito Santo e conseguir entender o que ele quer para sua vida. E fica até o final porque o último passo é o mais importante de todos. Então, primeiramente, por que eu preciso ouvir o Espírito Santo? Como eu já disse, o Espírito Santo nos ajuda a tomar decisões corretas, evitar quedas espirituais, principalmente envolvendo o pecado, receber direção de Deus, discernir a vontade de Deus e ser guiado e não agir sozinho. Você não está ouvindo o Espírito se está ignorando sua direção. Muita gente escuta sim o Espírito, elas têm esse discernimento de, isso é certo, isso é errado, e o Espírito fala com elas. Mas se o Espírito fala com você e você não obedece, então não adianta de nada. Ele está falando, mas você não está seguindo. Então você não está ouvindo, basicamente. Você está escutando, mas não está ouvindo. Como o primeiro passo para a gente conseguir escutar o Espírito Santo melhor, a gente tem o ler a palavra. Isso é essencial, cara. Não tem um segredo mirabolante para você escutar o Espírito Santo de um dia para o outro. Não. A caminhada com Deus é um processo. E um processo demanda tempo. E o primeiro passo é justamente ler a palavra. O Espírito usa a palavra para falar com a gente. Quando você lê a palavra, você está basicamente dando um arsenal para o Espírito Santo te guiar e te proteger nos momentos difíceis. Já aconteceu muitas vezes, e eu aposto que já aconteceu com alguns de vocês que estão assistindo, de você estar passando por uma dificuldade, um momento difícil, e no momento o Espírito Santo vir e te lembrar de um versículo que te consola. Ou você está precisando de uma direção, não sabe o que fazer, e o Espírito vai e te lembra de um versículo que te ajuda a se guiar naquele momento.
Ou seja, não tem como eu querer que o Espírito fale comigo se eu não alimento ele com a palavra, se eu não dou as armas para ele falar comigo. É como se eu contratasse uma pessoa que sabe nadar para me ensinar a nadar, só que eu não trouxesse os equipamentos necessários para ela me ensinar aquilo. Você tá me entendendo? A própria Bíblia vai dizer, aqui em João 14:26, o Espírito lembra de tudo que a gente já leu. Mas você entende que não tem como você lembrar de algo que nem sequer passou pela sua cabeça? Então é essencial a gente ler a palavra e ler com consciência. Não vá fazer igual eu já vi muitas pessoas fazendo, de pegar a Bíblia. Calma aí, viu? Vou pegar minha Bíblia. Não vá fazer igual eu já vi muitas pessoas fazendo. E, gente, olha que Bíblia linda. Se vocês quiserem, eu deixo o link nessa Bíblia nos comentários, na descrição desse vídeo para vocês adquirirem, ok? Ela é bem baratinha. Mas enfim, não faça igual já vi pessoas fazendo, de pegar a Bíblia, simplesmente fechar o olho, abrir, apontar aqui no versículo e ler. Aí, cara, o que você tá querendo com isso? É a mesma coisa que você, sei lá, pegar um manual de uma receita, você, ao invés de seguir a receita à risca, você aponta o dedo no meio dela e quer seguir a partir dali. Não é assim que funciona. A Bíblia não é um livro aleatório. Você precisa seguir uma sequência lógica. E eu recomendo, se você for seguir essa sequência lógica, e se você não leu a Bíblia ainda, que comece pelo Novo Testamento. Comece pelo Evangelho de Mateus e vá seguindo a sequência para você conhecer quem foi Jesus, o que ele fez, como ele age e quem ele é. O nosso segundo passo é também algo muito simples, mas que pelas pessoas quererem inventar um bicho de 7 cabeças, elas esquecem do básico e não executam essas ações, que é orar mais. Gente, a oração, ela não é só uma lista de pedidos. Ela é uma conversa, ela é a base do seu relacionamento com Deus. E quanto mais você conversa com alguém, mais você aprende a reconhecer a voz dela. Isso é extremamente lógico. Quanto mais você conhece uma pessoa, quanto mais você é íntimo dela, quanto mais você conversa com ela, obviamente que você começa a se acostumar a ouvir a voz dela e começa a discernir quando é a voz dela e quando é a voz de outra pessoa. Da mesma forma, para você conseguir discernir a voz de Deus, você tem que buscar mais a Ele, você tem que buscar conversar mais com Ele, para aí sim conseguir ouvir a voz dele. Com o Espírito Santo é igual. Quanto menos você ora, mais distante você fica dele e mais difícil fica de você ouvir a voz dele. É como se você se distanciasse daquele amigo que você é extremamente próximo por muito tempo e quando vocês voltam a se falar, você simplesmente não reconhece a voz dele de primeira. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:7, orai sem cessar. Não significa ficar de joelhos 24 horas, né? Obviamente. Na verdade, isso significa viver num estado de conversa com Deus ao longo do dia. No caminho para o trabalho, nas decisões pequenas, até nos momentos simples. A gente não pode esperar um grande problema, uma grande situação, uma grande alegria para orar. A oração deve ser algo constante, uma conversa constante. Da mesma forma que você, sei lá, se lembra daquele amigo durante o dia e manda uma mensagem, você também tem que se lembrar do seu amigo Espírito Santo e ir conversar com ele. Porque é essencial a gente continuar tendo essas conversas durante o dia para simplesmente não fazer como muitas pessoas que erram nesse sentido e fazem o seu momento devocional, mas no resto do dia simplesmente se esquecem de Deus e fazem tudo errado. Então, faça da sua oração um estilo de vida, algo constante, algo que você faz de vez em quando. Por exemplo, eu estou agora sem fazer nada, vou lá e converso com o Espírito Santo. Pergunto qual é a direção para a minha vida, o que vai ser do dia de hoje e também, obviamente, pedindo proteção pelo dia. Não faça da oração só um botão de emergência para você falar com Deus, e sim um estilo de vida. Agora vem o passo mais importante, o mais relevante. Eu peço, por favor, que você preste muita atenção agora, porque isso aqui é extremamente relevante e eu vejo poucas pessoas falando sobre isso. Então, o terceiro passo para se aproximar do Espírito é: pense mais nele. Como assim pensar mais nele? Paulo destaca em Romanos 8 o seguinte: os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Ou seja, quem vive na carne pensa nas coisas da carne. Cogitam, nesse sentido da Bíblia, significa pensar muito, pensar demoradamente, passar muito tempo pensando em algo. Então, os que vivem na carne
pensam muito nas coisas da carne, passam muito tempo pensando nas coisas da carne. Mas os que vivem no Espírito devem passar muito tempo pensando nas coisas do Espírito. Não tem como eu viver no Espírito e viver pensando nas coisas da carne. Não bate, tá entendendo? Então não tem como eu querer viver no Espírito, mas viver pensando no que fulaninho fez, nos problemas da minha vida, nas dificuldades que eu tô tendo, no que cicrano fez, e focar em fofoca, e falar palavrão, e falar mal do amiguinho. Não tem como eu viver no Espírito e fazer isso, porque eu querendo viver no Espírito, eu não posso pensar nessas coisas porque essas coisas são da carne. Paulo aqui destaca algo extremamente importante. Você se torna aquilo que você mais pensa. Então a sua mente, ela não é qualquer coisa, ela é um campo de batalha. E quando você alimenta mais, e o que você alimenta mais é o que domina você, é o que faz parte da sua vida, é o que você se torna. A partir do momento que eu alimento mais a carne e penso mais nela, a carne me domina. Mas a partir do momento que eu penso mais no espírito e alimento mais ele que me domina. Pensa comigo, se o dia todo você tá rolando no seu feed, procurando conteúdo vazio, fazendo fofoca, falando ofensas, vivendo nas preocupações, sua mente está basicamente sintonizada nesse sentido. Ela vai continuar nesse ciclo vicioso de ficar pensando nisso. O espírito, ele não sai da gente, ele não dorme, mas ele pode ser retraído, contraído dentro da gente, quando nós não alimentamos ele da maneira correta. Não é questão dele sumir, é questão de que a gente não tá mais dando ouvidos para ele. É questão de tanta coisa está acontecendo ao nosso redor que quando o espírito fala, a gente não escuta. É a mesma coisa que você entrar, sei lá, numa balada, o som troando aqui no seu ouvido e você tentar ouvir o seu amigo que está muito distante. Não dá para ouvir, porque tem muito barulho ao seu redor. Você tem que pegar e trazer aquele amigo para perto para aí sim conseguir ouvir o que ele está dizendo. Então o que a gente precisa hoje é justamente pensar mais nas coisas do Espírito, lembrar mais de Deus durante o dia, consultá-lo antes das decisões, como por exemplo, Espírito Santo, o que o Senhor quer aqui? O que o Senhor quer que eu faça? Qual é a direção que o Senhor quer que eu siga? Devemos cultivar essa atenção espiritual, ficar atentos a ouvir a voz do Espírito. Porque se a gente ficar em devaneios e pensando em outras coisas, óbvio que a gente vai deixar passar o que ele está querendo dizer para nós. E por último, a gente tem o resultado final. Quem ouve o Espírito Santo, obviamente é guiado por Deus, toma melhores decisões, cresce espiritualmente, resiste melhor às tentações, e esse é um ponto extremamente crucial, principalmente para aqueles que estão sofrendo, lutando contra o pecado, lutando contra o vício, e vive mais perto de Cristo. Romanos 8,14 vai dizer que, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Para você ser um filho de Deus, para você ser um servo fiel, você tem que deixar o Espírito Santo guiar a sua vida. Não pode ser você guiando. Porque você é falho, cara. A realidade é essa, você é falho, você já nasceu pecador. É a mesma coisa que eu querer entregar um carro na mão de alguém que mal sabe dirigir e falar, vai, se vira. Sendo que tem um motorista habilitado do meu lado para guiar aquele carro. Então, basicamente isso era tudo que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado pela sua atenção e muito obrigado por ter ficado até o final. Se você ficou até aqui, comente aí embaixo. Eu vou ouvir mais o Espírito Santo, para eu saber que você chegou até o final e dar um coraçãozinho no seu comentário. Se você quer se aprofundar mais num conteúdo muito bom sobre buscar a palavra, eu te recomendo meu e-book grátis, de verdade, que está aqui na descrição do vídeo, se chama Caminhando com Deus, e tem vários conteúdos muito bons para aquele que está começando na caminhada e para aquele que já é avançado nela. Tem conteúdos como o que é o pecado, como ler a Bíblia da maneira correta, e também conteúdos devocionais gratuitos. Vários conteúdos que dão coisa de 3 meses para você seguir e buscar e entender mais sobre a caminhada com Deus, se baseando nesse livro. Lembrando, ele é totalmente grátis e está disponível aqui na descrição para você. Lembrando também que se você quiser saber como o Espírito Santo age e quem ele é, tá aparecendo um vídeo aqui na sua tela agora, exatamente sobre esse conteúdo.